Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus de bondade, concedei que, formados pela observância da Quaresma, oremos. Ó Deus de bondade, concedei que, formados pela observância da Quaresma e nutridos por vossa palavra, saibamos mortificar-nos para vos servir com fervor, sempre unânimos na oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, no Sermão da Montanha. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é para viver a lei e os profetas corretamente, viver os mandamentos da lei de Deus corretamente, viver vírgula por vírgula. Que o céu e a terra passarão, mas as palavras jamais passarão. É uma só. O que está escrito na lei e nos profetas serão eternamente. E quem viver a lei corretamente, a profecia corretamente, é grande no reino de Deus. Que assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Deus se fez humano na nova aliança. E em sua humanidade, Jesus começa
Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, mas vim para dar-lhes pleno cumprimento. Pleno cumprimento. Que, como bem sabemos, naquela noite santa, que instituiu a Eucaristia, lavou os pés uns dos outros, instituiu o sacerdócio ministerial, instituiu o novo mandamento. O novo mandamento é pleno cumprimento da lei e dos profetas. Que tudo passa, o céu e a terra, antes que o céu e a terra deixem de existir, mas nenhuma soletra ou vírgula serão tiradas. Tudo permanece para que tudo se cumpra. E que todos os seres humanos obedeçam corretamente os mandamentos. É viver os mandamentos corretamente. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força, e ao próximo como a si mesmo. Saibamos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Que assim seremos grandes no reino dos céus. Mas quem desobedecer a um destes mandamentos, dos mandamentos da lei de Deus, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será o menor no reino dos céus. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, lutemos, sejamos obedientes e vivamos a lei de Deus corretamente. Estejamos ensinando as outras pessoas viver a lei de Deus corretamente, o que está escrito na lei e na profecia. E que todos pratiquem e saibamos praticar e ensinar a viver a lei e a profecia como está escrito. Que assim sejamos grandes no reino dos céus. Estejamos no reino dos céus. Sejamos puros de coração. Sejamos misericordiosos. E vivamos a lei e a profecia. Estejamos observando muito bem na lei de Deus e na profecia, e vivendo corretamente. Estejamos amando a Deus com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, adorando ao Senhor nosso Deus com toda a força, com todo o entendimento, e amando o próximo como a si mesmo, amando todas as pessoas igualmente. Vivamos corretamente a lei de Deus. Estejamos observando bem o pleno cumprimento que o nosso Senhor Jesus Cristo vem dar na lei e na profecia. E vivamos esse pleno cumprimento corretamente. Tenhamos o coração segundo o coração do Senhor nosso Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos sejam puros de coração e estejam progredindo sempre mais e mais a Deus e vivendo corretamente o pleno cumprimento na lei e nos profetas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, sejamos puros de coração, vivamos a lei e a profecia corretamente, vivamos o pleno cumprimento e estejamos anunciando a boa notícia, estejamos testemunhando o pleno cumprimento na lei e nos profetas que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, e estejamos rezando uns pelos outros. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta